Salve, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a prova da Universidade Federal de Santa Maria, ou simplesmente a UFCM, tá? Eu separei algumas questões como guias para que a gente possa revisar alguns tópicos que eu acho importantes para esse processo seletivo, beleza? Vamos lá, então. Beleza, vamos lá. Olha só, de primeira, vamos observar uma questão que ela trouxe como ponto de partida esse mapa, que é um mapa alegórico da Europa no contexto da Primeira Guerra Mundial. E a questão, ela mostra esse mapa como um mapa satírico, né? E fala que, por se tratar de uma representação cartográfica com esse perfil, ela está dispensada de alguns compromissos, de alguns rigores que a boa técnica da cartografia exige de mapas que têm a pretensão de serem mapas precisos. Então, a pergunta da questão, como vocês podem ver em amarelo no slide aí, ó, é o seguinte: por se tratar de uma representação cartográfica satírica, está dispensada do compromisso com as partes obrigatórias de um mapa. Partes obrigatórias de um mapa, que em regra, quando a gente observa os livros, as apostilas ou outras questões, aparecem simplesmente como elementos do mapa, né? Então a questão ela quer que você consiga identificar lá daquele conteúdo de cartografia quais são os elementos dos mapas. E aí ela vai trazer para nós opções, né? Na letra A, por exemplo, ela fala dos hemisférios. Os hemisférios não são elementos dos mapas, né, pessoal? Os hemisférios são simplesmente as metades do planeta. Então eu posso ter um hemisfério sul, norte, o hemisfério leste e oeste. Então não posso considerá-lo, esse termo, como um elemento. Da mesma maneira, os paralelos e os meridianos, que você também observa na letra A, né? Os paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra de leste a oeste, e os meridianos são linhas imaginárias, semicírculos, que cortam a Terra no sentido norte-sul. Os paralelos, vamos lembrar que eles têm relação com a latitude, que eu sempre menciono que é o conceito mais importante de geografia. A latitude que é a distância angular de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. A latitude, que eu posso dizer que ela é o principal fator do clima, né? E os meridianos, eles se conectam com a longitude, que é, por sua vez, a distância angular em relação ao meridiano de Greenwich. Uma latitude mais uma longitude formam uma coordenada geográfica, uma localização absoluta, como você bem deve saber já. Porém, esses termos, eles não se enquadram como elementos, como partes obrigatórias de um mapa, que é o que a questão quer para nós. Igualmente errada está a letra B de Bósnia, tá? A letra B de Bósnia começa falando de cromatismo, né? Que eu confesso a vocês, não conheço esse conceito ligado à cartografia, tá? A gente sabe desse termo ligado, por exemplo, à música, ligado a outras áreas do saber, mas para nós não diz muito, né? Diferente de isóbaras, que é a segunda definição, o segundo termo que aparece ali, né? Isóbaras está ligado a regiões que têm uma pressão constante. Não é o caso. Não é o caso de colocarmos isso como um elemento do mapa, como uma parte obrigatória de um mapa. Também ela traz para nós as isoietas, né? Que é um termo vinculado a regiões, a áreas que têm o mesmo índice de precipitações, o mesmo índice de chuvas. Não está certa também essa associação das isoetas com os elementos do mapa. E aí, por fim, ela ainda fala das isotermas, né? As isotermas que diz respeito a linhas que marcam regiões que têm uma mesma temperatura, que têm uma mesma temperatura média, para ser mais preciso. Então, as isotermas estão associadas a regiões que têm a mesma temperatura média, uma linha que marca isso. As isoetas estão vinculadas ao mesmo índice de precipitações e as isóbaras estão relacionadas à pressão.
Mas nenhum desses três termos se vincula a essa ideia de elementos do mapa. A B, portanto, está errada. Pontos cardeais, olha, como a C abre com pontos cardeais, a gente até poderia pensar Baderli, mas aí os pontos cardeais têm sentido. Mais ou menos, né? Porque o que é um elemento do mapa de fato, tecnicamente falando, é a questão da orientação. E a orientação, ou os pontos cardeais, são elementos imprescindíveis dessa situação. Mas não, eu não posso dizer que os pontos cardeais são um elemento obrigatório do mapa. O que é o elemento obrigatório do mapa é a orientação. O Cruzeiro do Sul e a Estrela Polar são utilizados para a gente localizar o sul e o norte, respectivamente. Então, também não é considerado um elemento, uma parte obrigatória de um mapa. Assim sendo, se a gente olhar a letra D, ela está perfeita. A letra D ela vai falar que um mapa tem que ter um título, depois eu vou ilustrar isso para vocês com uma imagem. Tem que ter uma legenda, uma escala, que pode ser uma escala numérica, que é a forma mais famosa, ou pode ser uma escala gráfica. Vai ter uma orientação e vai ter a nomenclatura da sua projeção cartográfica. Letra D de dado é a resposta certa dessa questão, né? Observe que ela está pedindo para nós o que existe de mais básico em cartografia, que é a parte dos elementos de um mapa. Que muitas vezes, quando nós vamos estudar esse conteúdo, a gente negligencia, a gente foca muito nos tipos de projeções cartográficas e esquece da relevância de saber essa parte introdutória, essa parte até mais superficial da matéria. Então, lembrem desses quatro, cinco elementos que estão postos aí como os elementos obrigatórios de um mapa. E aí, para encerrar, a E de Espanha traz um termo que é conhecido nosso, que é o termo do anamorfismo. Na realidade, a gente conhece mais as anamorfoses, né? Mas tem relação. As anamorfoses são uma técnica cartográfica que a gente usa para representar a superfície terrestre proporcional a outra informação. E nós já vimos isso várias e várias vezes em diferentes processos seletivos. Cores convencionais está associada àquela ideia de altitudes maiores ou menores, né? Por exemplo, cores amarelas e verdes em um mapa estão associadas a menores altitudes. Cores marrom e vermelha estão associadas a elevadas altitudes. Não é o caso aqui como elemento. As cores convencionais, então, não posso dizer que são um elemento. Da mesma forma, as curvas de nível e isolinhas, que na realidade é a mesma coisa, né? Isoípsas, isolinhas ou curvas de nível são termos que nós usamos para definir o perfil topográfico de um espaço, de um terreno. Então, a E está equivocada. Aí nós temos um mapinha para você observar mais explicitamente os conceitos aí que a Federal de Santa Maria pediu para nós, ó, os elementos do mapa, que ela disse que são partes obrigatórias no mapa. Você vê que tem o título, nesse caso aí são as principais concentrações de favelas brasileiras, né? Você tem uma legenda, você tem o tipo de projeção cartográfica, a orientação, a escala, nesse caso é uma escala numérica, né? Que formam esses elementos do mapa. Vamos para uma segunda questão, que ela traz a Amazônia para a conversa, mas vocês vão ver que ela está muito mais preocupada em saber se vocês conhecem algumas categorias geográficas básicas. Alguns termos, inclusive, vão se repetir da primeira questão, mas num contexto diverso. Olha só, ele fala ali para nós que tem uma grande diversidade de vegetação no planeta. Essa grande diversidade está associada aos diversos tipos de clima, de zonas térmicas e solos encontrados nas diversas partes do planeta. E aí depois ele está falando ali para nós a respeito de florestas tropicais e equatoriais, como é o caso da Amazônia. A Amazônia é uma floresta equatorial, lembremos que ela é uma floresta equatorial, e assim sendo, ela tem algumas características que eu não posso esquecer. Ela é higrófita, ela é perennifólia, ela é heterogênea, ela é densa, né? Então, higrófita, densa, heterogênea, ela também eu posso dizer que é perennifólia. Então, eu não posso esquecer dessas características que se relacionam à floresta amazônica. E aí a questão ela vai perguntar assim, ó,
As florestas tropicais e equatoriais, como a Amazônia, estende-se pelas regiões de baixas, onde o clima é e tendo como características uma grande tracinho de novo vegetação. Olha as opções que ele dá para nós aí, ó. Na letra A ele fala em latitude, frio, seco, estratificação. Na B ele já puxa altitude, C altitude também, D latitude, E altitude. Vamos pegar primeiro o componente um aí para preencher os espaços, preencher as lacunas da questão. Gente, se a floresta ela é tropical ou equatorial, ela só pode estar localizada numa área de baixa latitude. Vamos lembrar, né, que a baixa latitude é aquela região mais próxima à linha do Equador, que marca a latitude zero. O paralelo zero ali, linha do Equador, que marca a latitude zero, que atravessa a floresta amazônica, que atravessa a floresta tropical do Congo, equatorial do Congo na África e outras tantas por aí. Então, aqui eu obrigatoriamente tenho que preencher com baixas latitudes. Latitudes, né? Depois, você vai lembrar o seguinte: se eu tenho uma região que ela tem baixa latitude, automaticamente o clima vai ser mais quente. A baixa latitude está associada a uma maior incidência de radiação solar, a menores variações entre os dias e as noites, né? Pela inclinação do eixo da Terra. Então, se a região tem baixa latitude, ela vai ter um clima predominantemente quente e úmido, né? Lembremos que nessas áreas de baixas latitudes, nós temos o movimento ciclonal do ar. Esse movimento ciclonal do ar está associado a áreas de baixa pressão atmosférica e ali eu vou ter uma maior concentração de áreas com climas úmidos. E essa latitude menor, esse maior calor, essa maior umidade vai gerar uma maior biodiversidade também. Então, repare que o conceito-chave para nós respondermos essa questão da UFCM, ele não estava necessariamente em floresta amazônica. Ele estava relacionado a esse conceito tão importante para nós, que eu sempre falo para vocês nas nossas aulas presenciais, que é a nossa rainha, que é a latitude. A latitude é a rainha da geografia. Para eu me dar bem numa prova de geografia, eu necessariamente tenho que ter fluidez nesse conceito de latitude. Beleza, pessoal? Até a próxima com mais algumas questões aí da Federal de Santa Maria. Valeu!